Igreja Comunidade Batista Videira apresenta 365 dias com Deus, devocionais para a caminhada diária com Deus. Semana 7, dia 49, sábado. Leitura bíblica, livro de Josué, capítulo 21, versículos de 1 a 42. Como leitura muito extensa, será colocada em áudio à parte. Josué 21. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer Misal, Abdon, Elcate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades.
Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Vamos à leitura do devocional. Josué 21 descreve a divisão das cidades dos levitas. Normalmente este texto é visto como sendo cansativo e muitos são tentados a pular o capítulo, sem conseguir entender qual é a sua função. Mas existem preciosos ensinamentos deixados por Deus ao seu povo nestes versículos. De forma diferente das demais tribos, Levi não recebeu um território na terra prometida. Em vez disso, eles foram espalhados por todo Israel, recebendo cidades entre as terras das outras tribos. Essa tribo não recebeu herança como as demais, porque o Senhor era a sua herança, conforme vemos em Josué 18:7. Isso significa que ela foi escolhida para servir a Deus de forma especial. Os levitas trabalhavam no templo, atuavam como representantes de Israel diante do Senhor, faziam expiação em favor do povo para que este ficasse livre da ira de Deus. Eram juízes para os casos difíceis e conselheiros no que se refere à lei, e tinham o papel de ensinar a lei de Deus para o povo. Diante dessas várias funções dos levitas, faz sentido que eles estivessem espalhados por todo o território de Israel. Deus estava garantindo que o povo tivesse constante ministração, direção e instrução ao seu alcance. O objetivo dessa distribuição das cidades é mostrar que Deus está fazendo o necessário para garantir que o povo continuará num relacionamento adequado com o Senhor por meio da ministração dos levitas a Israel. Reflexão. Deus também deseja manter um relacionamento apropriado com a sua igreja em nossos dias. De forma semelhante ao que aconteceu com Israel, ele levanta pessoas para a edificação e cuidado do seu povo. Confira isso em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 15. Diante disso, agradeça a Deus pelo cuidado que tem com a sua vida espiritual. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para cultivar o seu relacionamento com o Senhor e seja alguém usado por Deus para abençoar a vida espiritual de outras pessoas. Oração. Pai amado, eu te agradeço pelo zeloso cuidado que o Senhor tem dispensado em todas as áreas da minha vida. Me ensine como uma criança que depende do Pai, a perseverar em me manter debaixo dos teus cuidados, da tua proteção, orientação e do teu governo sobre minha vida. Use minha vida para abençoar a vida dos que o Senhor colocou ao meu redor, em especial na minha família e da minha igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.